Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Rafael Maia, professor da Unifeb, e essa é mais uma das lives, das palestras, de uma série de palestras organizada pelo nosso professor Ricardo Hoffman, em nome do Laboratório de Cidadania e Educação em Direitos Humanos da Unifeb, e, claro, da Unifeb, do nosso curso de Direito. E na noite de hoje temos dois convidados ilustres. O primeiro, doutor Maurício Rota, que é advogado, professor, doutor em gestão do conhecimento, especialista em LGPD e gestão da privacidade da informação. Muito boa noite. Obrigado, doutor Rafael. Uma satisfação estar aqui participando do evento. Muito obrigado. A satisfação é toda nossa. E é outro nosso egresso, hoje advogado, doutor Daniel, membro também da Comissão Estadual da OAB de Direito Digital. E o tema que nos traz hoje é a LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados e a sua ligação com os direitos humanos, né? Então, a ideia nessa próxima hora, uma hora e meia, que a gente trate sobre o que é a LGPD, sobre o que é a proteção de dados e como isso pode impactar na vida das pessoas, na vida das empresas, de todo mundo que vive em sociedade. Então, eu gostaria de iniciar aqui com o nosso egresso, que vai ter preferência, como a gente combinou antes, né, doutor Maurício? Vamos dar preferência para a prática da casa, para que ele conte para a gente, doutor Daniel, o que seria a LGPD, do que ela trata e por que é tão importante a proteção de dados. Muito boa noite. Muito boa noite para todos, né? Estou muito feliz de estar aqui regressando à Unifeb, a faculdade que eu fiz, né? E até tenho pessoas que eu conheço aqui, por exemplo, a Raquel, foi a minha orientanda no TCC, que eu falava já sobre e-commerce, né, responsabilidade civil no e-commerce, e também, né, de poder estar aqui com o Maia, que também é um professor, foi professor meu, processo constitucional, e também alguém que mostrou para mim novos horizontes, que foi buscar, por exemplo, a Comissão de Direito Digital de Florianópolis e conhecer o Maurício Rota, né, que hoje a gente tem o prazer de trazer para cá junto, né, um pessoal da Comissão Digital. São pessoas que mostraram um outro mundo para mim, assim, sabe? Então, vamos falar sobre LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é a lei número 13.709, de 2018. Né? Então, ela foi um processo difícil de entrar, né? Ela foi, por exemplo, tramitou como projeto de lei durante uns 8 anos, mais ou menos, e ela depois foi sancionada em 2018, em agosto de 2018, e ainda ela levou 2 anos de trancos e barrancos para poder realmente entrar em vigor. Né? E agora, como a gente está vivendo esse momento. Foi o período de vacatio legis, que a gente chama, né, que é aquele período que a lei fica só para conhecimento de todas as pessoas, para que todo mundo pudesse se adaptar. Foi esse período de 2 anos, foi o mais demorado da história do ordenamento jurídico brasileiro. Tão complexa que é a lei. E a gente vem comentando, eu até costumo dizer para as pessoas que eu conheço, que quando você vai falar de um tema como LGPD, realmente tem que ter muita humildade, porque para poder falar da lei, a complexidade que ela a gente tem que ter muita humildade, porque você vai tratar com pessoas da área da tecnologia da informação, da área da segurança da informação, da área da gestão das empresas. É toda uma mudança cultural que tem que acontecer para que isso possa realmente, né, valer a pena, né, acontecer de verdade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem
para poder proteger os dados das pessoas naturais. Esse é o objetivo da lei, justamente para poder fazer o quê? Proteger os direitos fundamentais de privacidade, liberdade e o desenvolvimento da pessoa humana, que é o que fala no seu artigo 1º. A lei em si, ela entrou em vigor em dia 18 de setembro, né, 2 semanas atrás, praticamente, e ela está valendo quase todos os artigos. Ela só não vale, né, não está valendo em vigor, os artigos referentes às sanções, que são as multas, em relação a isso, que vai valer só em agosto de 2021. Então, para nós, né, até da Comissão de Direito Digital, que a gente foi, a gente estava até aguardando que ela fosse entrar só em maio, foi toda uma discussão, né, Maurício? E, de repente, veio a lei e ela foi aprovada e acabou entrando em vigor agora. Né? Então, está todo mundo nesse frenesi para poder se adaptar, as empresas se adaptar à lei geral. Né? Mas ela é uma lei que ela vem com uma mudança de cultura. Ela vem trazer uma mudança de cultura. Então, por que a gente fala da LGPD? Ela não é uma lei que foi feita, né, pelo Brasil, não foi o Brasil que inventou a lei. Ela vem pela GDPR, que é a Lei de Regulamentação e Proteção de Dados da União Europeia. Na verdade, esse foi o caso que trouxe, né, praticamente como uma imposição para o país. Assim, ó, gente, nós estamos agora na era da sociedade da informação, nós precisamos realmente colocar em prática uma nova forma de proteger os dados. Então, a lei veio para isso, né? Ela veio para proteger os dados das pessoas. Mas por que proteger? Por que ela precisa proteger os dados? Né? A gente acha, não, parece assim, ilusório até assim, a questão da proteção dos dados. É que existem situações agora que estão acontecendo no mundo que estão realmente preocupando a questão da privacidade, a liberdade também das pessoas, que é o crescimento da economia de dados e também os cyberataques, cybercrimes que a gente tem, né? Então, esses dois tipos de situações acabam mostrando que o dado pessoal ele tem muito valor. Porque quando você começa a trabalhar com os dados e começa a gerar valores, né, você começa realmente ter uma riqueza. Porque o que as organizações têm como valor para elas? São pessoas e informações. Você tem pessoas e você tem informações, você tem valor. O resto vem abaixo nessa pirâmide. Então, a lei foi uma lei que realmente ela veio de fora, né? Principalmente a União Europeia ali que impôs, ela tem todo um procedimento também de proteção de dados, e ela veio trazendo, né, como uma imposição para o país, e o país acabou que não, a gente tem que entrar nisso aí. Maurício, gostaria de complementar alguma coisa em relação a esse assunto? Doutor Daniel, a sua abordagem foi muito oportuna, porque acredito que contextualizou bem quem está participando da palestra, né? Ou seja, nós não somos uma jabuticaba. Hoje o movimento e as questões relativas à privacidade, elas são de caráter global, mundial. Então, não há como o Brasil ficar de fora, né? Nós precisamos fazer parte e tratar dessas questões em igualdade, como outros países do mundo já o fazem, sob pena de ficarmos para trás. E isso não interessa, né? Não nos interessa nem como cidadãos, nem como país. Então, professor Rafael, eu separei alguns slides que talvez contribuíssem aí com
com a contextualização que o doutor Daniel fez e pediria aí autorização para apresentá-lo, sendo possível. Com certeza, seria ótimo. Então, fique à vontade. Então, está em casa. Então, tá bom. Deixa eu trazer aqui alguns slides. Justamente falando sobre isso. Todos veem o slide? Sim. Tá ótimo. Então, ele é um pouco pequenininho, então eu vou acionar aqui a lupa. Mas hoje uma das grandes preocupações que as empresas têm em relação à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ou por que eu devo estar em conformidade com a privacidade, muitas empresas querem saber qual é o retorno que eu vou ter em relação a essa adequação. O Brasil não é uma jabuticaba, né? Nós fazemos parte aí, ou estamos assistindo, somos testemunhas de um fenômeno maior que envolve o mundo como um todo, ou seja, a privacidade e a proteção de dados como um valor importante, um direito de todo cidadão, e também eu ia justamente fazer uma análise dos impactos que as questões relacionadas à privacidade têm trazido nos negócios. Então, eu gostaria de destacar aqui um estudo que foi desenvolvido pela Cisco, uma das maiores aí desenvolvedoras de hardware e software para a área de redes e segurança. Então, esse ano, eles lançaram, em janeiro desse ano, eles lançaram esse estudo que se chama, que poderia ser traduzido dessa maneira: da privacidade ao lucro. Como alcançar um retorno positivo nos investimentos à privacidade. Então, veja que os empresários que investem na adequação dos seus negócios LGPD querem saber, né, que retorno eu terei. Então, o primeiro ponto que eu destaco no estudo da Cisco, a Cisco apresenta para cada dólar investido qual é o retorno médio que as organizações têm ao longo do globo. Então, não sei se está visível, mas vocês vão ver que aqui no Brasil, a informação da Cisco é a seguinte: cada dólar investido pelos empresários na privacidade irá retornar 3,3 dólares. E vejam que o Brasil, junto com o México, são os dois países onde os empresários terão mais retorno do investimento realizado em privacidade. A média fica entre 2,5 dólares a 3 dólares, mas o Brasil e o México se destacam. E depois, nesse mesmo estudo da Cisco, aqui, eles também apresentaram o que eles chamam de impactos de negócio causados pela privacidade. E os números aqui são bem interessantes, como, por exemplo, eles entendem que os impactos serão positivos, por exemplo, na redução dos atrasos nas vendas, ou seja, à medida em que a minha organização está mais segura, que ela está mais protegida, mais organizada em termos de governança de dados, os resultados são positivos em termos de vendas, e também permitir maior agilidade e inovação, ou seja, empresas que pretendem colocar no mercado os novos produtos ou serviços, ou ainda tornar as empresas mais atrativas para investidores, ou construir ou consolidar a confiança que os clientes têm na marca. Então, existem vários benefícios que os investimentos na privacidade podem trazer. Então, esse estudo da Cisco, ele tem o mérito de ter traduzido em números um sentimento que muitas pessoas já tinham. Nesta mesma linha, outro aspecto importante tem a ver com a reputação e o valor da marca, ou seja, à medida que eu, empresário, invisto em termos de segurança da informação e privacidade de dados, quais são os reflexos que isso tem em relação à minha marca e à minha reputação, como eu sou visto pelos meus clientes, pelos meus investidores. Então, nós temos também esse estudo que foi desenvolvido recentemente, e esse estudo ele faz a seguinte análise: quais foram os impactos que vazamentos de dados causaram na reputação e no valor de mercado, no valor das ações de algumas empresas. Então, esse estudo ele traz alguns cases demonstrando que quando as empresas tiveram eventos de vazamento de dados, como esse gráfico aqui demonstra, que a variação, ou seja, que o valor das ações daquela empresa no mercado cai. Ou seja, e esse estudo traz outras
conclusões como, por exemplo, como um vazamento de dados pode afetar a sua empresa. Então, 65% dos respondentes desse estudo disseram, olha, havendo a ocorrência de um vazamento de dados, meus clientes podem perder a confiança na minha organização, ou alguns clientes e parceiros podem decidir não mais continuar investindo ou sendo clientes da minha organização. E nessa pesquisa, 16% dos respondentes disseram que já tinham passado por situações mais graves, como, por exemplo, fraudes bancárias ou roubos de identidade. E então nós vemos que existindo a ocorrência de um vazamento de dados ou um incidente relacionado à segurança da informação, nós vamos ter impactos na marca, impactos financeiros e impactos na confiança dos clientes. Então, é muito importante a gente saber que, assim, um lado da moeda são os direitos dos titulares de dados, né, os direitos de cada um de nós, de cada cidadão. O outro lado da moeda e quais são os reflexos em relação às empresas, né? Então, e o que nós temos para o futuro? O que a gente imagina que vai acontecer agora que nós temos essa importante legislação aí em vigência? Então, vejam aqui um rápido exemplo das 5 maiores multas que foram aplicadas na Europa. A LGPD europeia é conhecida como GDPR. Então, vejam aqui que as multas aplicadas na Europa foram muito altas. Nós temos aqui uma multa de, se eu estou lendo direitinho as vírgulas, 50 milhões de euros que foram aplicados ao Google, 27 milhões 800 mil euros aplicados à TIM. Então, vejam que as multas não são baixas. E aqui no Brasil, eu não tenho certeza se o Daniel chegou a mencionar, mas no momento em que nós estivermos com as sanções administrativas em vigor, uma multa pode chegar até 50 milhões de reais ou respeitando um teto de 2% do faturamento bruto anual do ano anterior das empresas. Então, podemos ter multas. Outra questão importante, e fazendo novamente referência ao que o Daniel falou, né, a LGPD ela é complexa, ela pede multidisciplinaridade por parte das organizações ou por quem está participando tanto do projeto de adequação quando, posteriormente, da manutenção do programa de governança em privacidade. Então, ela pede atenção aos detalhes. Então, eu gostei muito, quem falou, o autor dessa nota escreveu assim, né, o diabo está nos detalhes, e é verdade. A gente precisa realmente ser muito atento, porque essa legislação ela tem uma série de questões e nuances a serem consideradas. E, além disso, aqui a gente, sempre lembrando que nós já temos também na Europa, né, eu mencionei anteriormente a GDPR, que ela já está em vigor há mais tempo, então devemos aprender com a Europa, assim, talvez algumas questões que eles já enfrentaram. Então, hoje, muitas vezes, se nós temos dúvidas ou dificuldades acerca de uma questão relativa à LGPD, vale a pena a gente entender o que está acontecendo na Europa. E aqui até eu faço um comentário. A União Europeia ela criou uma série de grupos de estudos de tópicos específicos relacionados à privacidade, à proteção de dados e segurança da informação. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu tenho dúvidas, eu procuro, nesses grupos da Europa, orientações, ou seja, como os europeus que já estão na vanguarda de algumas questões estão resolvendo, ou seja, vamos aprender com quem já passou no caminho, quem já caminhou aí, já passou pelo caminho das pedras. Sobre penalizações, aqui vou falar muito rapidamente, né? Mas a partir do momento que a LGPD entrou em vigor, os titulares de dados já podem ingressar com ações judiciais, já podem questionar as organizações acerca dos dados que as organizações têm daquele titular, ou com quem esses dados foram compartilhados, ou por que esses dados foram coletados, para que finalidade. Então, vejam que nós já temos aí algumas empresas sofrendo processos
judiciais. Até o próprio professor Rafael comentou no início da nossa reunião, né, que na aula com o professor Lamy foi discutido o caso daquela grande construtora. Então, já temos aí notícias de ajuizamento de ações com base na LGPD e existe uma expectativa de que haja um movimento grande de demandas judiciais, até porque nós temos a nossa legislação em vigor, mas não temos ainda uma autoridade nacional de proteção de dados que esteja em condições de atuar na sua plenitude. Então, hoje nós temos um vácuo de liderança em relação a questões, as zonas cinzentas da lei que precisam de maior esclarecimento, de maior detalhamento. Então, talvez, na ausência de uma autoridade nacional de dados que possa pacificar determinadas questões, essa pacificação talvez seja buscada através ou por meio de demandas judiciais. E só, como o professor Rafael comentou no início da nossa reunião, né, nós já tivemos aí uma condenação de uma grande construtora por não ter protegido os dados dos clientes. Eu já vou encerrar minha fala, aqui para devolver a palavra para o doutor Daniel, mas só queria fazer um comentário. O que nós temos como empresários, qual é o caminho das pedras? O que nós devemos atender em termos de Lei Geral de Proteção de Dados? A LGPD pede das organizações o estabelecimento de um programa de governança em privacidade. E quais são os deveres, ou seja, o que nós precisamos fazer para atender esse programa? Primeira questão, as empresas precisam demonstrar o seu compromisso em adotar processos e políticas internas que efetivamente sustentem esse programa. Então, aqui entra novamente a fala do Daniel. Precisamos de profissionais multidisciplinares, da área de gestão, da área jurídica e também da área de tecnologia, para que estruturem processos e políticas externas. O programa de governança em privacidade também deve ser aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estão sob o controle da empresa. Então, nós não podemos escolher um pedacinho da empresa para adequar. A empresa tem que ser adequada, tem que estar em conformidade como um todo. Outro aspecto é que não existe bala de prata, ou seja, quando nós falamos de Lei Geral de Proteção de Dados, o programa de governança em privacidade ele deve ser adaptado à estrutura, à escala, ao volume das operações e à sensibilidade dos dados daquela empresa. A ideia é mais ou menos assim. Se a LGPD fosse um terno, esse terno tem que ser adaptado ao corpo, às medidas de quem vai usar aquele terno. Ele não pode ser menor ou maior, ele tem que ser adequado de acordo com as necessidades da empresa. Além disso, as organizações precisam estabelecer políticas e salvaguardas adequadas em relação à governança de privacidade, e para isso, pessoal, essas políticas e salvaguardas elas devem ser baseadas num processo de avaliação de riscos, ou seja, no momento em que a empresa inicia o processo de adequação, a primeira ou uma das primeiras providências que a empresa precisa tomar é entender quais são os riscos, a privacidade de dados que ela está exposta, ou seja, eu não tenho como fazer uma boa definição de políticas, de medidas técnicas e organizacionais adequadas se eu, como empresa, não entendo quais são os riscos que podem ameaçar a privacidade dos dados que estão sob minha guarda, minha tutela. Além disso, as empresas também precisam demonstrar ou estabelecer uma relação de confiança com os titulares de dados, ou seja, é muito importante, no momento em que as empresas iniciam a adequação, que elas comuniquem à sociedade, comuniquem às pessoas, comuniquem a seus parceiros de negócio que aquela determinada organização está em processo de adequação e deixem claro o que está acontecendo. Muito importante, então. A relação de confiança com os titulares se alcança através de uma boa comunicação, através de transparência e através da demonstração de que a empresa está se organizando por meio de políticas e de salvaguardas. O programa de governança em privacidade deve estar integrado com a estrutura geral de governança da organização. Não tem como nós termos um programa de governança em privacidade descolado da estrutura de governança da organização. Nós temos que ter aí um programa harmônico, que um complemente o outro. As empresas também devem ter planos de resposta a incidentes e remediação, ou seja,
Se acontecer algum incidente relacionado à segurança da informação, como, por exemplo, um vazamento de dados, as empresas já precisam ter planos dizendo como elas vão responder aqueles incidentes, ou seja, que medidas vão ser tomadas, que pessoas vão ser comunicadas e, principalmente, o que a empresa vai fazer para que aquela situação não se repita novamente. E, por fim, o programa de governança em privacidade precisa estar atualizado constantemente, ou seja, as empresas precisam desenvolver um método de monitorar continuamente a saúde do programa, para que no momento em que esse programa esteja rodando, a gente saiba se ele está adequado ou não. E muito provavelmente, ao longo do tempo, o programa vai pedir uma série de atualizações, por isso a importância do monitoramento. E, só para finalizar a fala, uma questão importante que a gente deve lembrar, e aqui eu trago um exemplo, é o seguinte. A LGPD, ela criou uma série de papéis novos. Ela tem um controlador de dados, ela tem operadores. Aqui eu trouxe um exemplo, talvez só para deixar mais claro a quem está participando da nossa discussão, quem é o controlador, o operador, e de que maneira eles interagem entre si, com o governo, e também com colaboradores ou com fornecedores. E eu trouxe aqui um exemplo. Vamos imaginar uma organização contábil. Normalmente, um escritório de contabilidade, ele acaba rodando a folha de pagamento de diversas empresas. Então, esse escritório que roda essa folha de pagamento de diversas empresas, ele está operando dados daquela empresa que o contratou para essa finalidade. Então, normalmente, nós vamos ter aí os controladores, que podem ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que são as empresas ou as pessoas que decidem acerca de quais dados vão ser tratados pela organização. Mas normalmente, o controlador não faz o tratamento de dados sozinho, ele precisa de ajuda de outras empresas ou de outras pessoas. Para isso, ele vai contratar o que a gente chama de operador. Então, no nosso exemplo aqui, o nosso escritório de contabilidade, quando roda a folha de pagamento de uma empresa, ele está operando dados daquele controlador. Então, temos aqui o operador e o controlador. E, muito provavelmente, essa organização contábil contratou, por exemplo, um software de contabilidade para rodar aquelas folhas de pagamento. Ou seja, então, o operador daquela empresa também vai ter uma empresa que vai estar fornecendo sistemas ou produtos para eles. Então, vejam que aqui nós formamos o que nós chamamos de uma cadeia de tutela de dados pessoais. E qual é a relevância dessa cadeia de tutela de dados pessoais? Que o controlador aqui, quem começou todo o processo de tratamento de dados, ele é responsável por toda a cadeia. Ou seja, a pessoa física ou jurídica que contratou aquele escritório de contabilidade é responsável pelo tratamento de dados que esse escritório de contabilidade irá fazer, bem como também pelas contratações que o escritório de contabilidade o fizer para que aquele tratamento de dados, ou seja, para que aquela folha de pagamento, por exemplo, seja rodada. Então, é muito importante, a gente ter clareza de que, quando se fala de LGPD, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos entender quem são os nossos parceiros de negócio e precisamos entender que papel nós desempenhamos. Se nós controlamos dados de forma... Se controlamos os dados de forma única, se controlamos com mais uma ou outra empresa, ou se nós contratamos empresas para realizar a operação de dados. Essa também é outra questão importante. Então, para eu não avançar demais aqui, não me tornar cansativo, eu vou devolver a palavra ao Daniel. Eu sei que ele ia falar mais a respeito dos controladores e operadores, mas eu só quis deixar aqui a deixa para a continuidade da nossa palestra. Perfeito, Maurício. Muito obrigado aí também pela exposição. Vejam que é bem complexo mesmo, né, o assunto. E eu quero ver se a gente consegue trazer, tentar simplificar um pouco, nem que a gente saia um pouco da questão técnica da lei. Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês um slide que eu tenho aqui.
Deixa eu só ver aqui. Estão vendo? Ainda não, Daniel. Ainda não. Mas às vezes demora um pouquinho mesmo. Vamos ver. Deixa eu ver. Compartilhar toda a tela, né? E, se tu quiseres, pode me mandar no WhatsApp que eu passo para ti. Deixa eu só ver mais uma Tiver, vez aqui se eu consigo. O ecrã inteiro, é isso, né? Deixa eu ver. Não, ele não está acessando para mim aqui compartilhar. Não está acessando, mas tudo bem. Eu posso falar, só para a gente poder ter alguns conceitos sobre o que é o dado pessoal, para a gente poder tentar entender um pouco mais a lei, né? O dado pessoal, ele é todo dado, né, que a pessoa natural tem. Por exemplo, ele pode ser um dado que identifique ela de forma direta ou que identifique ela de maneira indireta. Por exemplo, o que é a maneira direta? É o nome, telefone, CPF, CNH, que pode identificar ela diretamente. E, de maneira indireta, seriam algumas informações que podem trazer ela, podem identificar ela, né? No caso, por exemplo, a placa do carro, o endereço de IP, pode ser, por exemplo, a geolocalização. São elementos que, se combinados, dependendo da circunstância, identificam a pessoa. Então, seria isso mais ou menos o conceito de dado pessoal, né? Tratamento. O que seria o tratamento que a lei diz? A lei diz que é tudo que a pessoa jurídica, direito privado ou público, faz com um dado pessoal, né? Desde coletar esse dado, ter o acesso a esses dados, fazer a classificação dos dados pessoais, fazer o armazenamento, né? Processar esses dados, compartilhar com, né, seus demais parceiros. Os sujeitos, como o Maurício colocou ali, sujeitos da LGPD, então seria quem? Seria o titular do dado. Esse titular, ele é o quê? Ele é a pessoa física natural, tá? Não é um consumidor somente, mas é um funcionário também, é um sócio de uma empresa, é um internauta que está só navegando num site, né, mesmo que não consumiu, ele é um usuário, um titular, e já está sendo coletados os dados dessa pessoa, né, quando ela navega também na plataforma. O controlador, então, o controlador é a empresa que coleta esse dado. O operador seria, como o Maurício mostrou ali, são os parceiros que tratam os dados, né, desse operador, desse controlador. E a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E também nós temos o encarregado de proteção de dados. Agora eu vou falar para vocês, para poder simplificar bem mesmo, assim, para entender o que a lei está querendo trazer. Isso não está escrito na lei, né? Mas como eu entendo a lei, para que a gente consiga entender assim, o que realmente ela tá trazendo, né? Do ponto de vista econômico, tá, gente? Se a gente partir da ideia de que a lei, de que o dado, ele tem valor, qual que é o recado que a lei quer dar para o empresário, para as instituições, né, as organizações? É o seguinte: se o dado ele tem tanto valor quanto, né, o dinheiro, então eu quero que você trate ele como se fosse dinheiro, assim, nesse sentido. Por que eu falo isso? Porque ele, hoje em dia, ele realmente está virando um dinheiro, no sentido de que de relação a valores, né? A valor, por exemplo, uma empresa, eu deixo meus dados pessoais com ela, dependendo da empresa, ela trabalha com esses dados e me retorna em valor, como experiência do usuário, como
algumas questões assim como um produto mais personificado, né, um produto mais assim, do jeito que eu quero. Então, tanto é que as empresas que hoje estão no topo de valor do mercado são empresas baseadas em dados, né? O Google, Microsoft, Netflix, são várias empresas. Então, você vê que a transformação da sociedade industrial para a sociedade da era da informação é que colocou realmente os dados como né, um valor igual ao dinheiro. Então, se a gente pensar assim, se os dados têm a mesma importância que dinheiro, então vamos criar uma lei robusta, tá, e ela possa realmente sustentar essa situação, né? Por exemplo, eu vou ter que ter alguém que seja uma autoridade, no caso, a ANPD, que fiscalize isso. Então, pense como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como uma Receita Federal. E ela vai fiscalizar realmente se a empresa está fazendo tudo direitinho com os dados pessoais, conforme a lei pede para fazer, né? Por exemplo, o encarregado de proteção de dados, se a gente fizer uma analogia, tá? Isso tudo é analogia, a gente pode comparar ele como se fosse um contador. É claro que tem todas as, né, pormenores relacionados a dados, mas, por exemplo, o contador faz o quê, né, com o dinheiro? Ele registra todos os impostos, as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa, e isso depois faz um balancete, tudo isso fica registrado, orienta a empresa, olha, quais os impostos têm que ser pagos, tem que, né, passar para a folha de pagamento, e nesse sentido, seria o papel do DPO, que é o encarregado de proteção de dados, só que relacionados a dados. Então, os dados têm que entrar na empresa e tem que ter um registro desses dados, né, que a gente vai ver sobre as bases legais, e ter todo o fluxo desse dado tem que ser mapeado, tem que ser todo ele identificado para que ele entre na empresa com uma finalidade e ele seja depois, né, concluído o seu ciclo de vida e ele depois seja descartado conforme a lei pede, entendeu? Então, só para a gente poder ter essa visualização e poder entender o que a lei está querendo trazer, né? É praticamente como se fosse na área administrativa, vamos trazer toda uma estrutura de proteção para a LGPD, para os dados pessoais, que ela funcione. Então, por isso que a gente tem essa situação. Nós temos também, então, quais são as bases legais do dado, né? Quais são as bases legais que podem, então, dizer que realmente a empresa está legal, cumprindo regularmente com a LGPD. Por exemplo, uma seria o consentimento. Né? O consentimento da pessoa que recebe, que entrega seu dado pessoal, para que a empresa possa permanecer com ele. Né? Esse consentimento ele deve ser livre, inequívoco e informado. Eu não posso mais fazer, como, por exemplo, com uma plataforma digital, num site, colocar lá assim, olha, você está deixando todos esses dados aqui, esses dados que você tem, nós vamos usar para nossas finalidades e você concorda com todos esses termos. Tem que ser falado o quê? Olha, quais os dados que eu vou coletar? Vão ser para essas finalidades. Você concorda com isso? Concordo. Outra base legal seria o cumprimento da obrigação legal. Que seria o quê? Tem dados que eu tenho uma obrigação legal de ter, né, comigo. Por exemplo, alguns dados referente ao contrato de trabalho. Eu tenho obrigação, né, pela lei, ou alguns dados referente a uma transação de negócios como, por exemplo, uma compra e venda. Eu preciso emitir a nota fiscal. A nota fiscal, eu preciso comprovar alguns dados dessa pessoa para quem eu estou vendendo. Então, existem alguns cumprimentos de obrigações legais. Cada uma dessas bases são bases que vão
tornar esse dado pessoal que entra na empresa legal, de acordo com a LGPD. E depois ele vai ter um ciclo de vida na empresa e que ele tem que depois chegar a ser descartado, eliminado. Outra base legal seria o legítimo interesse. A empresa, que seria o legítimo interesse da própria empresa, né? De falar assim, olha, eu já vendi para fulano, eu já vendi um tênis que ele gostou. Será que se eu mandar mais um tênis para ele, eu posso mandar talvez um anúncio, e aí ele pode ser que ele goste, né? Para isso, por legítimo interesse, né? A empresa também pode usar dessa base legal para que possa enviar, então, e-mail marketing, possa enviar anúncios para esse mesmo cliente, mas desde que também satisfaça uma expectativa esperada desse consumidor, né? Nesse sentido. E para o legítimo interesse, a gente tem que ter um relatório de impacto de proteção de dados, que é o chamado RIP. Esse é um relatório que tem que falar assim, olha, foi assim que nós coletamos os dados, esses são os porquês, as finalidades, necessidades que a gente resolveu enviar, né, usar esse dado para não só a coleta ali da compra que ele fez com a gente, mas também para enviar um anúncio. Então, uma série de situações que ela vai demonstrando, vai criando para o empresário, vai criando para a pessoa jurídica, que ela está tratando o dado corretamente. Então, seriam essas algumas bases legais. Muito bom, Daniel. Não, a gente tem muito... assim, acho que essa primeira fala inicial, tanto tua quanto do doutor Maurício, na verdade, deixou a gente com a cabeça explodindo de dúvidas, de ideias, né? Eu vou tentar sintetizar algumas aqui, eu vou jogando umas perguntas e quem sentir melhor pode ir respondendo. Pode ser assim? Okay. Pode tá. Sim. A primeira dúvida que eu tenho é o seguinte, o papel do consentimento ele é muito claro na LGPD, né? Ela trata os dados como um direito importante, porém disponível da pessoa. Ela pode dispor, ela pode ceder os dados e dar o direito para que alguém use de várias formas esse dado. A minha pergunta é, como fica a questão do consentimento com relação ao uso de dados no contrato de adesão? Na opinião dos colegas, seria possível? Não seria possível? Seria necessário algum tipo de cuidado a mais? Atualmente, sim, professor. Hoje, um contrato de adesão, no momento em que eu concordo, em linhas gerais, eu posso, em tese, estar dando meu consentimento, desde que a finalidade para a qual estou dando consentimento seja clara, específica, inequívoca. A primeira coisa, o titular de dados tem que ter clareza a respeito do que ele está concordando. Então, nós não podemos ter consentimentos genéricos, ou assim, li a política de privacidade e concordo com tudo. Então, não existe mais essa hipótese de nós assinarmos um cheque em branco. O titular de dados precisa ser informado a respeito do consentimento que ele está dando e, principalmente, ter clareza da finalidade. Ou seja, para que vai ser utilizado meus dados? Com quem eles serão compartilhados? E, realmente, e ter clareza, principalmente, de onde os meus dados vão ficar armazenados, qual o período de retenção. Então, o consentimento, para que ele se consubstancie, ele precisa atender essa questão, principalmente da especificidade, ou seja, não podemos ter consentimentos nulos, genéricos. Esses serão nulos. Perfeito. Raquel, por favor, entrei na tua área, né, Raquel? Boa noite. Boa noite, professora. Parabéns pela explanação dos palestrantes, dos debatedores. Há uma dúvida que fica agora, com relação até ao nosso dia a dia, né, da prática jurídica, que a gente verifica mesmo, muito lá no juizado especial, são pessoas que vêm fazer uma reclamação no seguinte sentido.
elas já fizeram compras em determinados sites, em determinadas lojas, por exemplo, lojas americanas, e elas recebem e-mails da loja com promoções. E aí recebeu uma promoção, a pessoa clica, entra, faz a compra e é tudo fake, né? Então, a gente verifica que os nossos tribunais, eles têm balanceado, com relação a essa responsabilidade, tem tribunais que dizem que a empresa se responsabiliza, outros dizem que é um fato exclusivo de terceiro e que não teria responsabilidade. Como é que ficaria agora com essa nova lei? Né? Teria alguma responsabilidade? A empresa teria que se blindar com relação a esse tipo de invasão? Como ficaria? Obrigada. Daniel, queres responder? Eu passo para você. Então, essa questão que a professora Raquel trouxe, ela é muito bem-vinda, porque é uma situação que todos nós, em maior ou menor grau, acabamos vivendo no nosso dia a dia. Então, veja só, a LGPD, professora, ela tem uma característica de ser, assim, uma legislação consumirista, ou seja, o ônus da prova é da empresa. O titular de dados é considerado a parte hipossuficiente. Logo, se o ônus da prova é da empresa, eu, como empresário, preciso, e eu vou usar exatamente o termo que a professora usou, que é o que eu uso também, me blindar para determinadas situações, ou seja, eu preciso ter evidências. Eu preciso demonstrar de forma inequívoca que eu estou atendendo aos requisitos da legislação. E que, nesse meu atendimento, inclusive, eu tomei as medidas técnicas e administrativas ou organizacionais necessárias para garantir que, por exemplo, a minha empresa não está menos sujeita a um evento de vazamento de dados. Eu falei menos sujeita, professora, porque hoje o que nós vemos é que ninguém está 100%, ninguém é 100% bulletproof, ou seja, em algum momento as empresas podem passar por eventos ou por um vazamento de dados. Mas é lógico que se eu reforço a minha segurança cibernética, se eu reforço a cultura da minha organização, eu fico menos exposto a essas situações. Sim. Mas, em resumo, o ônus da prova é da empresa. Isso, porque assim, ó, às vezes a gente vê as falsificações que são feitas, elas são praticamente perfeitas, né? O logotipo da empresa, tudo, e até o mesmo jeito, então a pessoa, ela realmente é ludibriada, sim, né? Sim, então, sim. A pessoa vem, eles chegam assim, tristes, e a gente, né, explica e conversa e tenta, mas eles querem uma solução. O que eu posso lhe falar, existe uma disciplina que é ai, meu Deus, agora me fugiu o nome, mas existem especialistas que têm condições, como o caso do Domingos Montanaro, e eles conseguem, eles atuam como se fossem detetives do meio digital, ou seja, eles conseguem identificar situações como essa, por exemplo. Seria uma perícia forense mais voltada para crimes cibernéticos. Então, existem profissionais que têm condições de identificar, por exemplo, se... vamos trazer a situação que a professora colocou. Eu, como consumidor, recebi um e-mail, esse e-mail, na verdade, era um phishing, né, como a gente chama, ou... Exatamente, e eu fui induzido ao erro e acabei fazendo uma compra ou passando meus dados pessoais ou dados do meu cartão de crédito para uma empresa fictícia. Mas eu entendendo que estava lidando com uma empresa verdadeira. Então, aí nós precisamos do apoio dos peritos da área do direito digital, esses peritos forenses, para que eles possam averiguar o que exatamente aconteceu, ou seja, se foram terceiros que fizeram uma falsificação e enviaram esse e-mail com informações falsas que acabaram induzindo ao erro consumidor, ou se houve um vazamento de dados, ou se a empresa efetivamente se descuidou ou descumpriu
com seus deveres de segurança da informação e acabaram gerando prejuízo a terceiros. Mas não é uma situação fácil, não. Então, hoje a gente precisa do apoio desses profissionais que podem nos ajudar aí a entender melhor essas circunstâncias. Inclusive, professora, só a título de curiosidade, eu vou compartilhar aqui, depois quem tiver interesse e quiser conhecer, só apresentar talvez um dos peritos mais famosos aí da área de TI, que é o Domingos Montanaro. Então, ele é bastante conhecido no mercado, então, eventualmente, quem precisar de profissionais que tenham essa especialização, está aqui, ó, o Domingos Montanaro, ele é o fundador da Ventura Academy, e eles se dedicam justamente, como diz aqui o histórico dele, mitigar riscos cibernéticos e combate aos crimes informáticos. Então, para isso, a gente precisa ter peritos, ou seja, pessoas que tenham condições de coletar evidências, analisá-las com perícia e com acurácia, né, para que possam entender do que se trata a situação. Não sei se eu respondi a sua pergunta, professora. Sim, show de bola, muito obrigada. Muito obrigado, professora Raquel, sempre uma honra ouvi-la ter aqui conosco. Vou fazer uma pergunta para o Daniel, porque mostra como isso já está mudando a nossa vida, no dia a dia mesmo, né? Eu acho que vocês já devem ter percebido que de uns meses para cá, quando você entra num site, ele pede uma autorização sobre cookies. Já perceberam isso? Isso tem uma ligação direta com a LGPD que o Daniel pode nos explicar. Isso. O que são os cookies, né? Os cookies, eles são programas, né, pequenos que eles captam e rastreamento do que você faz na internet. Coleta, por exemplo, o seu login, o histórico que você entrou naquele site, e são dados, tudo isso é dado. Esse é um dado que vai ser um dado de comportamento seu na internet. Então, por que a gente está vendo agora, a maioria das empresas, quando tem um site ali, ele já coloca uma tarja ali e fala, olha, nós temos cookies, nós utilizamos cookies, e se você pretende entrar no site, a gente pede para você autorização disso aí. Exatamente porque a lei de proteção de dados pessoais, ela está realmente pedindo para que o site, né, as empresas, comecem a mostrar transparência do que acontece com os dados da pessoa, do titular. Se a pessoa está entrando num site ou pelo celular e está movimentando, fazendo alguma coisa naquele site, todas as informações que essa pessoa está fazendo, clicando num anúncio, fazendo scroll, rolando, achando assuntos interessantes e clicando dentro daquele site, tudo pelos cookies ele é registrado em algum lugar. E isso mostra, olha, fulano que entra no nosso site, ele é assim, ele se comporta dessa maneira. Então, essa transparência que a lei está pedindo é exatamente isso. Olha, vocês têm cookies, e esses cookies vocês têm que mostrar qual é a forma que vocês estão coletando dados. E que se o usuário ele concorda com isso, ele consente com isso aí. Então, mais especificamente, tem empresas que estão fazendo o que é o correto, a granularidade do consentimento, que é você... tem cookies, tem vários tipos de cookies, né, que são cookies para questões gerais, como login, histórico da páginas, outros são cookies que mapeiam o comportamento seu na internet, né, por um mapeamento de calor, e as empresas estão adotando, para ter mais transparência, exatamente assim, quais os cookies que você quer que eu possa trabalhar com eles, né? Que eu possa mostrar para eles, para que possa ser feito a questão do consentimento. Né? Legal. Maurício, gostaria de contribuir, Maurício? Posso só emendar uma pergunta e até uma provocação já para o Maurício, para deixar um pouco mais difícil.
Maurício, Vamos lá. meu problema com isso é o seguinte: são sim ou não. Ele só me dá ok. Então, ele não estaria condicionando o uso do serviço em eu aceitar o cookie obrigatoriamente, e aí não é tão voluntário assim? Eu pergunto, sim, eu entendo porque, assim, uma frase muito conhecida nessa área é o seguinte: se você não paga por um produto, o produto é você. Então, a gente sabe que informações são muito valiosas, não à toa, não se cobra, por exemplo, Facebook, WhatsApp, e não é porque elas sejam entidades beneficentes, não é por isso, é porque elas lucram justamente com nossos dados. Então, o fato de eu não ter a opção de dizer sim ou não para o uso de cookie, isso não seria, de certa forma, burlar a LGPD? Professor, eu concordo plenamente, e aqui eu vou lhe falar minha opinião pessoal, mas ela é embasada nas boas práticas que nós temos visto na Europa. Esse tipo de prática é abusiva, e ela deve ser repudiada. Eu vou dar um exemplo a título de curiosidade para quem não conhece, né? Eu vou dar um exemplo de como seria a gestão correta dos cookies. E trago aqui, não sei se todos veem minha tela. Sim. Vocês observem que nesse site aqui, ao final, nós temos o aviso de privacidade. É um aviso legal, na verdade, né? Que diz assim, olha, nós utilizamos cookies. Nós utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, personalizar conteúdos, desenvolver iniciativas, e depois dizemos, para configurar os cookies de acordo com a preferência, clique em definições de cookies. Para aceitá-los, clique em aceitar. Então, o usuário pode aceitar todos os cookies de vida que segue, ou eu posso clicar em definições de cookies e o site vai me permitir dizer quais cookies eu quero deixar ativos e quais eu quero desabilitá-los. Professor Rafael, uma questão importante. Nós temos aqui a obrigação de seguir um princípio do privacy by default, ou seja, privacidade por padrão. Ou seja, aqueles cookies, além dos estritamente necessários, devem vir desligados, como cookies de desempenho ou cookies de publicidade. E quem liga o cookie é o usuário. Então, vejo que nesse caso aqui, os cookies de desempenho de publicidade, que podem ser utilizados para categorização ou perfilização de usuários, de preferências de usuários, no momento que eles estão navegando na internet, esses cookies vieram desligados. Esse aqui é o famoso opt-in, ou seja, o usuário precisa ligá-los para que daí o site possa monitorar as atividades daquele determinado usuário na medida que ele vai navegando. Então, veja, confirma as escolhas e vida que segue. Então, essa é a maneira correta de fazer a gestão dos cookies. E existe um passo anterior que eu queria mostrar para vocês. Aqui, todos veem essa tela que eu estou apresentando aqui? Sim. Essa aqui é uma tela de um software que faz a gestão de cookies, ou seja, antes de eu autorizar, antes que eu possa autorizar os usuários a ligar ou desligar os cookies, eu preciso saber quais cookies o meu site utiliza. Então, existem ferramentas como a DownTrust que me permitem verificar todos os cookies que o site utiliza. Por exemplo, esse aqui é o site da minha empresa. Nós usamos 146 cookies. Aqui nós temos, desses 146, somente 5 são considerados estritamente necessários. Sem esses 5 cookies, o meu site não funciona. Os demais são cookies de performance, cookies de funcionalidade, cookies de targeting, e esses são utilizados para que eu saiba quais são os gostos, preferências, simpatias do usuário à medida que ele navega no meu site. Então, todos esses virão desligados. Somente esses 5 vêm ligados. E quando eu faço a pergunta, quando eu apresento o aviso legal ao usuário, informando a ele de que o meu site utiliza cookies, e eu pergunto a ele se ele aceita todos os cookies ou se ele quer ligar ou desligá-los, na prática, o que o usuário está dizendo quais desses cookies aqui ele vai ligar ou desligar. Então,
Professor, eu quis mostrar aqui um pouquinho das entranhas, né? Ou seja, como é que a gente faz a gestão desse tipo de cookie para que, ao final, quando nós estamos apresentando a política, a gente já saiba o que eu preciso trazer ligado e desligado. Não. É isso, professor. Muito, muito bom. Acho que foi bastante esclarecedor. Eu vou fazer uma sintetização das várias dúvidas que os alunos colocaram aqui, vou fazer em uma só, porque eu acho que elas se unem, que é quanto à litigiosidade agora a partir da LGPD. E aí eu linko na seguinte pergunta específica. Alguém que teve um dado seu vazado, ou então tratado de maneira inadequada, né? Qual é a providência que essa pessoa pode tomar? Ela pode buscar alguma reparação, e essa reparação, ela entraria na figura do dano moral, ou seria um dano específico pelo uso do dado? O que os doutores pensam sobre esse tema da responsabilidade civil pelo mau uso dos dados? A LGPD, no artigo 18, ela já elenca os direitos dos titulares de dados. E ela estabelece também deveres às organizações. Ou seja, se uma organização for desidiosa na observância das boas práticas de segurança da informação e proteção de dados, o titular de dados pode, sim, buscar a reparação na esfera civil. E aí entra, inclusive, aquela pergunta que o professor fez no início da palestra, né, se cabe aqui responsabilidade objetiva. Aqui eu vou falar do meu gosto. Eu espero que sim. Eu espero, salvo engano, o artigo 927 do Código Civil, né, que acabou popularizando aí a responsabilidade objetiva, me parece que essa será a tendência que nós vamos seguir aqui no Brasil. Na Europa já é dessa maneira. Então, na esfera civil, eu entendo sim que cabe reparação, que existe uma relação de hipossuficiência, ou seja, quem vai ter que aí, se virar nos 30 para apresentar as evidências são as empresas, não os titulares. Por isso, a importância das empresas se prepararem, porque se forem acionadas judicialmente, elas terão que trazer evidências suficientes e que possam responder ao questionamento que o titular esteja fazendo. Na esfera penal, eu confesso que eu não tive, talvez o Daniel já tenha lido a respeito disso, eu não li ainda em questões penais relativas à LGPD. O que eu sei é que nós temos outras legislações, como, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, né? O artigo, se não me engano, é o 154B do Código Penal, que responsabiliza criminalmente se alguém invadir e vazar dados de dispositivos informáticos. Nós temos também uma lei de 1 ou 2 anos atrás que fala, por exemplo, do porn revenge, ou seja, aquela pornografia de vingança, né? Os namorados terminaram e o namorado vaza as fotos da namorada na rede. Essa situação também está sujeita a uma ação penal, mas em relação à LGPD, eu confesso que eu não tive a oportunidade de ler a respeito. Talvez o Daniel já tenha mais informações. Eu vejo que é por aí mesmo, né, em relação à litigiosidade que a gente vai ter, né, com essas demandas, e fora essa litigiosidade que vai ter no judiciário, tem toda a questão administrativa tratada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque a empresa, o que acontece? A empresa o titular vai fazer a reclamação, pode estar correndo processo judiciário na esfera judicial e administrativo para apurar como que a empresa está tratando os dados, não só dessa pessoa, mas também aí vai fazer auditoria nessa empresa para poder fiscalizar se ela realmente está ilegal em relação à LGPD, né? E geralmente vai ser isso. Então, o que se tem é uma preocupação nesse sentido, né? Porque a gente quer
quer que a cultura, na verdade, de proteção de dados comece a fazer parte do país. E se é da forma que precisa, assim, ó, no sentido assim, ó, de penalidades, aplicações de penalidades, para que possa, né, as empresas entenderem que realmente agora a gente tem que fazer com que o dado, né, seja bem protegido, é dessa forma que vai caminhando, né, o decorrer da história, e aí vai as empresas e todos os órgãos também vão acabar se adaptando a isso aí. Essa vai ser uma transformação difícil, assim, né, mas que tende a fazer com que a gente crie uma cultura, assim, proteção de dados. É verdade. E para isso, Daniel, é muito importante a responsabilização das empresas que não realmente cumprirem a lei. Eu acho que isso é o mais importante para o enforcement, né? Para que se cumpra a lei, porque isso vai gerando uma expectativa futura nas outras empresas. Tanto aquelas que não se cuidam para se cuidar, com medo, né, dessa responsabilidade civil, quanto aquelas que se cuidam se sentirem motivadas a continuarem assim. Porque a impunidade, ainda que civil, das outras empresas faz com que aquela que invista na proteção de dados se veja até como trouxa, vamos falar assim, né? Vulgarmente falando. Então, é muito importante esse enforcement. E, para isso, eu penso que a doutrina civil brasileira vai ter um papel muito importante, especialmente na definição do dano, né, professor Raquel? Que a gente precisa definir. E se é um dano moral, se a moral é em ré ipsa, ou não, ele é um dano patrimonial, mais ou menos como acontece com dano à imagem, quando há o uso indevido da imagem, se considera dano presumido pelo uso da imagem. Será que a gente pode fazer uma analogia? Porque ambos são direito de personalidade, tem várias opções, várias hipóteses, mas o importante é que se defina isso. Acho que primeiro na doutrina, né? E depois, de algum modo, que o STJ acabe fixando um tema repetitivo, uma súmula, para a gente gerar também segurança jurídica, né? Que a gente precisa no Brasil. O que vai acontecer, aqui eu estou prevendo de orelhudo, porque eu não sou da área, é decisão para tudo que é lado, né, doutores? Vai ter... porque no Brasil a gente tem esse fenômeno da lei que pega e a lei que não pega. Sim. Então, esse primeiro ponto, ver se a lei vai pegar. E o fato de pegar ou não pegar passa muito pelos advogados de se utilizarem da lei nas ações, e para isso a gente tem que conhecer a lei para poder fundamentar a petição, e por isso que a gente agradece novamente, né, por eventos como esse, e os juízes, depois de aceitarem essas teses, né, de acatarem essas teses. Mas, bom, o palestrante não sou eu. Eu vou fazer mais uma pergunta do papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né, que é mais uma entidade que é criada pela lei. Tem muita gente que olha como se ela fosse uma agência reguladora, outras veem mais similitude com o CAD. Enfim, eu não sei o que os doutores podem nos falar sobre o que vai ser a ANPD e qual a importância dela para o enforcement da LGPD. Doutor Rafael, se a gente considerar como nossos irmãos mais velhos da Europa estão tratando essa questão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados na Europa tem um papel relevante, de destaque, ou seja, ela pacifica questões, ela é responsável pela fiscalização, ela traz ações educativas, ela é um farol que orienta aí muitas e muitas questões no meio da tempestade que às vezes pode se tornar uma discussão a respeito de privacidade. Então, a minha expectativa como cidadão e como brasileiro é que a gente tenha aqui no Brasil uma autoridade também com esse condão ou com essa capacidade. Agora, eu lhe confesso que eu estou um pouco desanimado em relação a isso. Desculpa o desabafo, eu não me conformo. Nós estamos com uma Lei Geral de Proteção de Dados em vigor e nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados atrofiada que mal nasceu. Ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados só nasceu com uma reação ao momento em que o Senado
em que o Senado declarou prejudicado o artigo 4 da medida provisória 959, lá em 26 de agosto, se eu não me engano. Então, assim, foi algo do gênero, o presidente do Senado declarou prejudicada o artigo 4 e a vigência da LGPD vai se dar a partir de imediato, logo que o projeto de lei seja aprovado ou vetado pelo presidente, então nós vamos formar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas não é assim que as coisas se fazem, né? Cadê o planejamento? Cadê a estruturação? Então, francamente, eu estou assim, bastante preocupado. Esse é o sentimento que eu tenho em relação ao NPD. Na prática é o seguinte, temos o Vasco jogando em campo aí contra o Flamengo, mas cadê o juiz para apitar esse jogo? É verdade. Daniel. Então, e além disso, a NPD, ela também tem um papel de educar a sociedade, as empresas, que ela não vem só como um caráter sancionador, ela tem o papel também de educar a sociedade, as empresas, os órgãos, para que comece a se aculturar, né, dessa proteção de dados, assim como lá na Europa, né, vários regulamentos que a autoridade lá da GDPR, da União Europeia, faz no sentido de mostrar, identificar como é que o dado deve ser protegido, né? Então, ela vem regulamentando. Na verdade, em última instância, na área administrativa, a interpretação sobre a LGPD vai partir da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa é a lógica que está se construindo, assim. Mas legal. também fica essa questão de, né, como a gente está sem ela agora, fica, então, uma zona cinzenta no sentido de que, então, vou para o judiciário, né? E aí temos essa questão que, quando você tem uma situação, por exemplo, administrativa, a lei traz sanções e essas sanções têm um teto. Agora, no judiciário, a gente não tem um teto, né, para poder administrar essa indenização. Tudo vai depender. Então, a gente já vê, assim, órgãos, por exemplo, do Ministério Público acionando, né, algumas empresas questionando, fazendo algumas petições para que realmente comece a entrar na linha em relação à LGPD. Bacana. E assim, a gente pode ver como a LGPD, ela, na verdade, se relaciona com quase todas as áreas do direito, né? A gente já falou que direito do consumidor, obrigações, bom, até direito do trabalho, ali no exemplo da contabilidade, na hora que o empregado assina uma ficha de contratação, o que eu posso fazer com o dado do empregado? Por exemplo, se eu vou fazer uma consulta com uma seguradora de vida, né, para plano de saúde, por exemplo, quais os dados que eu posso mandar para o plano para poder cotar, né? E eu preciso de uma autorização nova para isso? E parece que sim, né? Olhando assim, né, pela visão da lei agora entrando em vigor. E aí um outro problema é o direito administrativo, porque essas mesmas obrigações, me parece que elas são direcionadas também ao poder público, que tem uma série de informações novas. Então, como é que fica a LGPD aplicada para o Estado? A LGPD ela dedicou uma série de artigos a partir do artigo 23, falando a respeito dos deveres ou das obrigações dos órgãos públicos em relação ao tratamento de dados. Assim, em linhas gerais, a ideia é mais ou menos essa. O Estado tem a mesma obrigação que as entidades privadas quando a gente fala de privacidade e proteção de dados. E tem ainda um desafio a mais, porque precisa harmonizar a LGPD com a LAI, com a Lei de Acesso à Informação. Então, esse é outro desafio. Na verdade, nós temos dois desafios aí. O primeiro é que hoje, assim, o que nós temos visto, os órgãos públicos mais atrasados no tocante ao processo de adequação. Infelizmente, essa é uma realidade.
a iniciativa privada está se adequando de forma mais célere e mais rápida do que os órgãos públicos. E, além disso, os órgãos públicos também precisarão, de um lado, saber lidar com a lei, e, de outro, também, existem regras específicas, por exemplo, quando um órgão público vai compartilhar uma base de dados com uma empresa privada. Por exemplo, uma universidade contrata uma determinada empresa para desenvolver um sistema, e ali ou o Poder Judiciário contrata uma empresa para desenvolver um sistema de gestão de processos. Uma das questões que a legislação traz é a seguinte: olha, órgão público, você não poderá permitir que essa empresa privada tenha acesso à totalidade da base de dados. Então, existem exigências e regulamentos específicos que devem ser aplicados à realidade dos órgãos públicos. E, novamente, os órgãos públicos estão atrasados nesse aspecto. Então, precisamos também dessa conscientização e da necessidade dos nossos órgãos públicos estarem mais preparados, ou mais prontos. Daniel? Seria isso, vou deixar essa com o Maurício aí, que como é complexa a coisa, então ainda tem toda essa parte da questão pública, né, dos órgãos públicos, que também tem toda uma seara de situações que ainda tem que ser bem trabalhada, assim, sabe? E só para complementar, hoje, eu não sei, eu vou falar uma coisa que talvez pareça óbvia, mas eu não tinha atinado para isso. Mas hoje os órgãos públicos são os maiores tratadores de dados no país. Não é a iniciativa privada que trata maior volume de dados, e sim os órgãos públicos. Então, mais um motivo para que haja celeridade nesse campo. É verdade. Não, até não conseguia falar, olha, tanta coisa interessante que a gente até se perde. Professor, pronto, me lembrei. O Joãozinho uma padaria está ouvindo a nossa live, né? Porque dado... Não, eu quero fazer um exemplo. Dado não é só dado digital. Dado Sim. pode ser analógico, certo? Se eu tenho um banco de dados assim escrito, lógico que hoje em dia é muito difícil, mas enfim, se eu tenho uma ficha de cadastro de clientes, são dados pessoais, eu tenho que também tratá-los adequadamente. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, pensando no João da padaria, a partir de qual tamanho de empresa que eu preciso me preocupar? Que eu preciso me adequar. O João da padaria precisa ou não? E se não, qual é a nota de corte? Assim, a partir daqui eu tenho que me preocupar. Professor, via de regra, independente do porte ou do segmento, todas as empresas precisam estar adequadas. E aí, esse seria uma oportunidade, por exemplo, para a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados entrar em ação. Porque nós sabemos que, na prática, o micro e pequeno empresário vão ter muita dificuldade em passar por um processo de adequação. Logo, mas hoje a legislação não excepciona esses casos, ou seja, todos precisam estar adequados. Então, a padaria do nosso amigo Joãozinho aí vai ter que se adequar até que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados determine o contrário, ou que se altere aí o regulamento existente. Mas se a gente for assim legalista e fizer uma interpretação estrita da lei, essa é a conclusão que se chega. Legal. Daniel? Seria isso. Tem uma parte lá que na lei que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela realmente tem tem essa possibilidade de dispensar algumas empresas, dependendo do porte, né? Dependendo dos dados que tratam. Então, eu acredito que, possivelmente, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estiver estabelecida, depois que ela criar toda a sistemática, as regulamentações que ela vai ter que fazer em relação a detalhamento da lei, ela pode, sim, chegar e falar assim, não, empresas de determinado porte pequeno, que não tem, assim, um volume de dados
considerado que possa causar um risco assim muito grande, entendesse, para uma grande quantidade de pessoas, podemos fazer assim, podemos deixar elas sem esse ônus de ter que fazer esse tratamento, mas em si, a lei hoje, ela disse assim, que todas as empresas têm que se adequar em todos os aspectos em relação à proteção de dados. E mais uma consideração, me perdoe, que me ocorreu agora. O porte, ele pode ser até um determinado ponto enganoso. Veja só, aqui em Florianópolis eu conheço startups que têm não mais que 3 ou 4 pessoas, mas que utilizam tecnologias que são capazes, assim, utilizando robozinhos, eles são capazes de gerar bases de dados gigantescas, por exemplo, de dados da área da saúde. Então, a gente tem uma empresa pequenininha, com 3 ou 4 sócios, mas que eles estão vendendo, por exemplo, dados relacionados à área da saúde. Então, veja, se a gente for pensar exclusivamente no porte, são 3 ou 4 pessoas, uma startup, ok, mas e a sensibilidade? E o volume dos dados que eles estão tratando? E aí? Então, novamente, não existe bala de prata. Acho que cada caso vai ter que ser analisado. Agora, como vai se fazer isso, eu não saberia dizer. Mas eu entendo que as questões não são simples. Mas talvez, naquele caso da padaria da esquina, a gente consiga enxergar com mais tranquilidade essa situação, né, professor? Bacana. Não, doutor, uma coisa que eu quero também retornar aqui, o doutor Maurício falou que a gente se inspirou muito no modelo europeu. E a gente tem um outro modelo um pouco diferente, que é o norte-americano, que até por uma visão de mundo diferente, lá se opta, em alguns casos, por quantificar os danos. Isso é da seguinte percepção: olha, já que meu dado vai ser usado para ter lucro, me paga uma parte. E até em compras, em sites, em alguns sites norte-americanos, você pode optar: eu cedo meus dados e com isso eu tenho um desconto. Ou não, eu não cedo e pago o preço. Né? Então, é um outro tipo de visão. O modelo europeu é aquele que protege, ponto, não pode usar, salvo consentimento. E o norte-americano fala: olha, eu sei que você vai usar, e aí a gente pode partir até no reality. Eu sei que você vai usar, então pelo menos me paga. Vamos transformar isso em dinheiro. Qual, na opinião dos doutores, qual o modelo é o mais interessante? O europeu que a gente seguiu ou essa ideia mais mercantilizada norte-americana? Puxa vida. Professor, sabe aquele ditado que diz que o hábito do cachimbo gera o vinco na boca do marujo? Eu lhe confesso assim que eu assim, sou muito adepto ao modelo europeu. Então, mas ouvindo o professor falando agora, eu lembrei do CCPA, né? Da legislação californiana, que é muito interessante, ela segue nessa direção. Eu confesso que eu não saberia dizer agora. Realmente mas eu acho muito interessante. É que a gente tem que analisar também. Vocês lembram? Eu me lembro que tem um livro, o Cypherpunks, do Wikileaks. Lembra? Aquele Julian Assange. Sim. Ele diz realmente isso, que tem que ser ao contrário. Que nós temos que estar temos que ter proteção e o Estado tem que nos liberar todas as informações. Né? Então, acho que a gente segue um pouco essa linha. É verdade. E é interessante também que ali nos Estados Unidos já muda também até a questão da estrutura governamental, ali, né, que é a federação. Então, cada estado ele tem suas legislações próprias e independentes umas das outras. Então, cada um tem um tipo de legislação, inclusive de proteção de dados, mas que não é uma coisa geral. A CCPA é uma que é geral, mas ela é a nível de consumidor, né? E ela traz a questão da proteção de dados dentro da lei. Só que, pelo que a gente anda vendo e conversando com mais estudiosos na proteção de dados,
há uma grande preocupação dos Estados Unidos em fazer uma lei de proteção de dados específica e geral também para poder tratar os dados, né? Gente, e outra observação que eu faço é que quando se negocia, por exemplo, na internet, né, nós estamos trabalhando num mundo em que não há fronteiras, que não tem horário, não temos lugar, e aí se eu compro um produto que vem lá da China, sei lá, do Japão, dos Estados Unidos, né, como é que fica a proteção do consumidor? Né, inclusive em relação aos dados, porque, na minha opinião, essa lei, ela tinha que ser uma lei internacional, aplicável a todos, porque, querendo ou não, quando se faz um comércio pela internet, esse comércio chega a transpassar fronteiras, né, muitas vezes. E aí, como é que fica? Então, lá nos Estados Unidos, vocês podem usar os meus dados, mas aqui no Brasil, não. Entende? Deixa eu dar um pitaco aqui. Opa! Raquel. E depois, talvez, claro que o Daniel e o doutor Maurício estão mais ao par aí da legislação, mas eu assisti a uma palestra, foi, se não me engano, 2019, com a Flávia Piovesan, a doutora Flávia Piovesan, que hoje está na Comissão, né, Interamericana de Direitos Humanos. E ela falava justamente sobre isso, Raquel, que eles lá ainda estavam tentando, estudando e pesquisando sobre isso para criar uma norma, uma convenção, uma declaração para propor isso, né? E também dar um norte para os entendimentos e julgamentos e decisões da comissão e, quem sabe, da corte. Diz que isso, ano passado, era uma preocupação, ela falou, com relação a essa questão da Comissão de Direitos Humanos. Só trazendo essa informação, agora deixo a bola aí com os debatedores. Não, porque é interessante, professor Ricardo, que a informação é um direito fundamental. Todos nós temos acesso, né? Então, até que ponto essa informação, ela merece a proteção? Proteção dos dados, então, quando a gente trabalha com comércio eletrônico, é muito abrangente. Afinal de contas, evoluímos do Homo sapiens para o Homo tela, né? Na visão de Jack London, ele diz isso, né? O que é a solidão hoje? A solidão hoje é não estarmos conectados. Nós vivemos praticamente todas as horas do nosso dia na frente de uma tela. Bacana, é isso. Eu acho realmente... Em relação a essa questão de transferência de dados, até a LGPD, ela traz assim, que ela é territorial, né? Por exemplo, os dados são tratados aqui. O Maurício até pode depois me ajudar a complementar. Mas, por exemplo, se os dados são tratados aqui no Brasil, coletados de brasileiro ou de alguém presente aqui, vai incidir a LGPD. Então, o servidor pode estar nos Estados Unidos, o servidor pode estar na Europa, na China, mas o site, ele dá a possibilidade de eu estando aqui, acessar e pôr meus dados. Então, vai incidir nesse e-commerce, incidir toda a LGPD. Por isso que a gente vê que os sites, tipo Facebook, WhatsApp, o Google, a gente está vendo que todos eles estão colocando um monte de proteção, mostrando assim, ó, gente, aceite a nossa política de privacidade, olha aqui a nossa política, porque eles estão se adaptando realmente à LGPD, porque eles são obrigados a fazer isso pela lei como disse, né, na transferência de dados. O questionamento da professora Raquel é muito pertinente, ou seja, a discussão hoje da transferência internacional de dados, ela é uma das discussões quentes que nós nos deparamos hoje, por exemplo, em relação ao CDE, que tem sido um órgão internacional, né, que tem tratado muito disto. A Europa, nesse aspecto, também foi, digamos assim, pioneira, ou seja, a GDPR, ela reconhece que existe a circulação de dados pessoais, mas quando eles tiverem origem, destinos
a países que não pertencem à União Europeia ou organizações internacionais, a GDPR diz que é necessário desenvolver, se faz necessário desenvolver acordos de cooperação internacional. E esses acordos, eles devem ter, por exemplo, uma avaliação por parte da Comissão Europeia se aquele país terceiro, ou organização internacional que vai participar da transferência de dados, se ele oferece um nível adequado de proteção. Ou seja, em linhas gerais, professora, é como se criassem um rótulo que dissessem assim: esse país é um porto seguro para dados pessoais, esse país não é. Por exemplo, o Brasil hoje não é considerado um porto seguro de dados pessoais. Isso pode gerar problemas no momento em que empresas aqui do Brasil desejem realizar transações comerciais com países que fazem parte da União Europeia. Então, é um problema que já existe. A União Europeia, por sua vez, já estabeleceu o que eles consideram como o mínimo necessário para que uma nação seja considerada porto seguro. E veja só, professora, para a União Europeia, os Estados Unidos não são considerados um porto seguro para dados pessoais. E sabe por quê? Pelo fato dos Estados Unidos serem uma federação, eles não têm uma autoridade nacional de proteção de dados que seja independente, autônoma. Eles têm aquela multiplicidade de legislações de acordo com seus estados. Então, esse tema, professora, a gente ainda... Eu vou usar uma expressão que a gente usava na minha terra natal, lá em Lages. A gente vai ter que comer muito feijão ainda para conseguir chegar numa solução que seja adequada. Legal. Olha, nosso tema já passou faz tempo, nosso tempo, na verdade, já passou algum tempo, porque isso mostra o quão Ô, gente, só para complementar, eu marquei aqui, tem um documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes. Muito bom. E disseram que é muito interessante, e a respeito desse, né, de cookies e de phishing e de uma série de detalhes importantes, assim, eu vou... Não sei se vocês já assistiram. Já assisti, tem tudo a ver com o tema. Muito, muito bom. Inclusive, saiu na capa da Veja da semana passada. Saiu sobre esse dilema das redes, que geralmente... justamente para os alunos também, né? Justamente essa preocupação que os Estados Unidos já estão começando a ter, entende? Em relação à proteção de dados. Certo. Vale muito a pena assistir. Legal. Gente, eu só tenho que agradecer imensamente, né, a presença do doutor Maurício, do doutor Daniel. Foi uma honra ter o doutor Maurício aqui pela primeira vez na nossa querida Unifeb, que volte muitas vezes. Foi um prazer imenso tê-lo conosco. Né? Realmente foi engrandecedor. O doutor Daniel também, é uma honra tê-lo de volta, um querido ex-aluno, excelente aluno, agora um excelente advogado também, que muito nos orgulha. Né? E agradecer também a professora Raquel, né, pela presença, por trazer seus alunos, participar. E o doutor Orfan, que fez tudo ser possível, como sempre, o grande farol aí dos juristas brusquenses, quiçá catarinenses, quiçá mundiais, né, que faz esses eventos aí maravilhosos. É internacional. Internacional. Então, eu devolvo, por fim, né, para a gente finalizar com chave de ouro, para que os nossos palestrantes façam aí o seu encerramento e se despeçam. Eu gostaria de agradecer, né, muito pela oportunidade de estar pela Unifeb, estar falando de um tema tão atual, tão relevante, né, e agradecer, né, pela presença do Dr. Maurício também, que veio nos prestigiar também e enriquecer o debate também em relação a isso, e dizer que, né, estamos também estudando um direito digital, proteção de dados, é um assunto que demanda muito conhecimento e que tem que estudar muito mesmo, e também é oportunidade para os novos acadêmicos que estejam também trilhando, né, ou direito, ou algumas outras áreas de tecnologia,
se interesse pelo assunto também e entre nessa jornada, né, da Lei de Proteção de Dados. Seria isso, eu agradeço muito aí vocês todos. Eu também gostaria de deixar aqui meus agradecimentos. Foi uma discussão fantástica, o tema realmente é palpitante e é sempre um prazer ter aí a oportunidade de debater a respeito dele. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição. Sempre que eu puder colaborar de alguma forma, podem contar com a minha colaboração e com a minha contribuição sempre que for possível. Muito obrigado, doutores. Devolvo, então, por fim, a palavra ao nosso mestre, Ricardo Hoffmann, que faça aí o encerramento oficial do evento. Olha, obrigado aí, professor Rafael, pela deferência. Eu agradeço, então, em nome do Laboratório de Cidadania, Educação e Direitos Humanos da Unifeb, do nosso Centro Universitário de Brusque, Unifeb, assim, com muito honrado, ao nosso aluno egresso, doutor Daniel, e o nosso convidado especial, doutor Maurício, por disponibilizar esse tempo, né, tirar um tempinho aí dos seus afazeres para nos trazer, e aos acadêmicos, né, e a nós professores também, foi muito rico, aprendi muito, muita informação, então vale a pena reprisar, vou assistir depois, nós vamos editar isso aqui, né, e vamos reprisar. E aí, então, fica o agradecimento, agradecer ao professor Maia, né, que teve essa proposta, essa ideia da proposta do tema, foi muito feliz, nós não tínhamos ainda debatido isso aqui, e debatemos, tenho certeza, num excelente nível. Agradecer à professora Raquel pela participação, né? A Raquel sempre participativa, e a Raquel entende de tudo, né? De tudo ela fala, porque ela sabe, né? Não, é que a dissertação de mestrado dela também foi pegou essa temática aí, né? Então ela conhece. E aos nossos acadêmicos e acadêmicas, agradecer aí a participação de vocês, né? Como assistentes, e também aqueles que perguntaram. Mas eu deixo, então, para finalizar mesmo, a palavra com quem de direito, que é o nosso mediador, o Rafael. Muito obrigado, doutor Maurício, Daniel, tá? Muito obrigado mesmo. E Maia, parabéns aí pela proposta do tema. Um abraço, deixo a palavra contigo, Maia. Muito obrigado, amigos. Um beijo, um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.